Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre mais algumas dicas de como a gente pode ir melhor, passar, ser aprovado em processos seletivos como o Enem, vestibulares, outros processos seletivos aí como concursos públicos, tá? Então eu vou dar duas dicas hoje, tá ok? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a questão da escrita, né? Tem muita gente que tem muita dificuldade para escrever. Então, presta atenção aí. Para a pessoa que tem dificuldade na escrita, né, fazer uma redação, fazer um artigo, fazer alguma coisa aí de forma escrita, uma carta, um e-mail, a dica que eu dou hoje é: quem lê, escreve bem. Essa é a dica, tá? Então, se você é um leitor assíduo, se você lê bastante, eu tenho certeza que você já ouviu isso várias vezes, de vários professores, de várias pessoas do cursinho. Vocês têm que ler, e isso é verdade. O professor, quando ele vai corrigir uma prova, num processo seletivo, ele sabe quando o aluno lê. Ele sabe, porque o aluno que lê, ele tem vocabulário, ele tem assunto, ele tem contexto, ele sabe o que está acontecendo ao redor dele. Então, a dica que eu dou para vocês, não adianta querer sair bem na escrita de uma redação, né? De qualquer coisa que é proposta numa prova, se você não lê. Então, você precisa ler. Mas, Leilane, o que eu tenho que ler para eu poder começar a ir bem nas provas? Claro, obviamente, né? Você tem que começar a fazer a leitura de livros, né? Escolher bons livros para você ler. Você precisa ler artigos, você precisa ler matérias de revistas, de jornais. Você precisa também se informar por meio de documentários, noticiários. Então você tem que começar a selecionar mais os conteúdos que você lê e visualiza. Eu tenho certeza que a partir disso você vai começar a perceber que você vai ter mais assunto para escrever uma redação. Você vai ter mais conteúdo, você vai ter mais vocabulário. Então, essa é uma dica, né, que é essencial. Então, se você percebeu, aí teve, né, a prova do Enem agora recentemente, o tema foi cinema, né, quem fez sabe. Desculpa. Então, o tema foi cinema. Então, o que acontece? Muita gente não conseguiu escrever quase nada. Porque as pessoas falaram assim: mas o que eu sei sobre isso, sobre esse assunto? Você não precisa saber exatamente sobre o assunto, sobre cinema, no caso, que era o tema. Mas você precisa saber de várias coisas que estão acontecendo ao seu redor. Além disso, se você é um bom leitor, se você lê bem, se você lê vários tipos de livros com vários conteúdos, você vai conseguir fazer o gancho daquele tema, daquela temática, com assuntos, né, que você já leu, que você já visualizou. Em algum momento você vai ter visualizado alguma coisa sobre esse assunto, num artigo, numa matéria, até mesmo nos noticiários. Então, não tem como a gente escrever bem se a gente não está atualizado com os conteúdos aí que estão aparecendo, né, no dia a dia dos noticiários, se a gente não lê. Então, coloque aí como uma rotina a partir de agora na sua vida, para que no mínimo você tente ler aí um livro por semana, é o mínimo, né? Se você não consegue ainda, então lê pelo menos aí um capítulo por dia de algum livro. Coloque isso como meta, num momento tranquilo que você possa fazer isso, tá? Então isso é uma dica para você conseguir ir bem, né, numa prova aí, para você ser um bom escritor, um bom redator, para fazer um bom texto. A outra dica que eu quero dar hoje é com relação aos próprios conteúdos das provas. Quando eu fazia, né, os processos, participava dos processos seletivos, eu passava um bom tempo estudando por meio de simulados. Esses simulados, se você pesquisar aí no Google, você vai encontrar vários simulados na internet, tá? No Google. Então, o que acontece? Como eu falei já no vídeo anterior, você precisa aprender a estudar. Não adianta você pegar um monte de conteúdo, um monte de texto, um monte de livro, e você ficar perdido no meio do conteúdo. E quando você pega um simulado, geralmente o que acontece? Principalmente se você escolhe a mesma banca, né, que vai aplicar a tua prova aí do teu processo seletivo. Se você escolher a mesma banca, ou uma banca que seja
parecida com a que você vai fazer o processo seletivo, o que vai acontecer? Você vai entender como que aqueles professores pensam sobre aquele conteúdo, porque as universidades, os institutos, eles têm uma linha de entendimento sobre os conteúdos. E cada local, cada instituição educacional, ela segue uma linha de ensino. Então, por meio desses simulados, você vai entender como funciona aquela prova, como que é cobrada as questões na prova. Além disso, nos simulados que você encontra aí, né, nesses sites, tem alguns sites aí até que eles cobram um valor, um valor pequeno comparado com o conhecimento que você vai adquirir, 20, 25 reais às vezes por mês, para você ter acesso a todo o conteúdo de simulado de várias provas do Brasil inteiro. Então vale a pena às vezes você pagar uma mensalidade e acessar esses portais, ou pegar provas gratuitas mesmo em portais de concursos. O legal desses portais pagos, o que é? Que ele é uma ferramenta colaborativa. O que acontece? Quando lança-se uma questão lá para o aluno responder nesse simulado, várias pessoas vão responder ao mesmo tempo e elas vão postar nos comentários por que a questão está certa ou está errada, entendeu? Qual que é a sacada? Então, quando aparece uma questão, vamos dizer que seja lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa questão do Estatuto da Criança e do Adolescente vai ser postado lá, tem uma legislação por trás dela, e as pessoas vão comentar por que a resposta está certa ou está errada. E quando as pessoas comentarem, ela vai falar o porquê e vai localizar na lei o porquê que está certo ou está errado. E daí o que você vai fazer? Você vai atrás do conteúdo, justamente naquela questão que é normalmente uma pegadinha, e você vai decorar aquele conteúdo da lei. E você não vai ficar estudando, tendo que estudar, de repente, cláusulas do ECA, que nem são tão importantes assim, que nem caem em prova, entendeu? Então essa é uma dica importante. Puxa o conteúdo por meio dos simulados. Estude por simulados, daí por meio dos simulados você vai atrás do conteúdo. Gente, isso dá muito certo. Nos últimos concursos que eu prestei, que eu comecei a estudar por meio do simulado, a minha colocação foi lá em cima. Então isso dá muito certo. Você tem que ter certeza das questões que podem cair na sua prova, não pode estudar aleatoriamente, ok? Então essa é a dica que eu dou para vocês hoje, as duas dicas. E aproveito para falar do livro, né? Que eu falei na semana passada. Esse daqui é a minha primeira publicação. O nome do livro é Ação e Poder, Deus se importa com você. Então também é um livro motivacional, é mais um devocional, para que você compreenda, né, que existe um Deus que te ama e que quer que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida, inclusive na área dos estudos. Então eu estou divulgando aqui, né, o livro para que você adquira, se você puder, claro, né? A gente tem também na Amazon, que é bem mais em conta, mas eu tenho certeza que você vai ler e vai amar. Então foi escrito por mim, Leilane Soares, e pela minha amiga e irmã em Cristo, Adriana Yamaguchi. É um livro maravilhoso, você não pode perder essa publicação, da nossa editora Up Books, que também tem outras temáticas lá para, como eu disse, para vários públicos. Acesse lá o site da editora, que eu vou deixar o link aí embaixo. E não deixe de se inscrever no nosso canal, claro, e de curtir esse vídeo. Se você quer mais conteúdo, mais dicas, coloca aí nos comentários que a gente vai conversando sobre mais aspectos aí importantes sobre estudos e sobre outras questões motivacionais na vida aí, que eu tenho muita coisa aí para falar com vocês e que Deus tem colocado no meu coração para dizer para você assim, ó, que Deus se importa com você, se importa com os seus sonhos, os seus problemas, as suas dificuldades. Não importa o tamanho delas, Deus se importa com você. E Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. É isso que está escrito na palavra de Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima.